Olá, se você chegou nesse vídeo sem saber o que está acontecendo, essa aqui é a parte 2 de um vídeo onde eu explico o que teria acontecido se caso a França tivesse ganhado a Guerra Franco-Prussiana. Eu vou dar uma resumida aqui, mas eu recomendo fortemente você ver para dar um certo contexto na história. Se você quiser ver, eu vou colocar ele aqui nos cards ou na descrição. Was ist des deutschen Vaterland? Ist Preußenland, ist Schwabenland, ist wo am Rhein die Rebe blüht, ist wo am Welt die Möwe zieht. Oh nein, 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 dein Vaterland muss größer sein, dein Vaterland muss größer sein. Resumidamente, naquele vídeo a gente encontrou um modo da França ganhar a guerra, e após ela veio as mudanças como o Segundo Império Francês não ter caído, a Alemanha não ter se unificado. E após um tempo alianças tinham se formado e um novo conflito surgiu na Europa. Eu já expliquei aqui as razões de Áustria, Rússia e Império Otomano, e agora os próximos países que a gente vai explicar as razões de terem entrado nesse conflito será Itália, Espanha e Inglaterra. Começando pela Itália, os italianos tinham interesse em várias terras, tanto quanto austríacas, francesas e otomanas. E como os alemães e italianos eram muito próximos, eles seriam aliados. A Espanha é um caso à parte. Uma das razões dos franceses terem declarado guerra à Prússia e terem começado tudo isso foi por causa de uma revolução na Espanha. Resumidamente, os espanhóis queriam que esse cara fosse o próximo rei da Espanha, mas os franceses não queriam que esse cara fosse o rei da Espanha. Então eles indicaram seu próprio rei, que seria rei da Espanha. Só que depois disso houve uma série de coisas que levou à Guerra Franco-Prussiana. Nessa realidade é bem provável que os franceses não perdessem a esperança de colocar Dom Carlos no poder da Espanha. Sendo assim, quando um conflito maior acontecesse na Europa, eles provavelmente seriam do lado dos franceses. A relação dos britânicos com os alemães antes da Guerra Franco-Prussiana era boa, mas após os prussianos derrotarem a França, se unificar e começar a se expandir sua influência pelo mundo, os britânicos começaram a enxergar os alemães como um risco ao império, e assim eles se juntaram ao seu antigo rival e lutar contra os alemães. Mas nessa nova realidade, os prussianos não representam nenhum perigo aos britânicos. É bem provável que os britânicos não fariam uma aliança com a Prússia de imediato. Esse processo do Reino Unido entrar seria gradual, assim como foi com os Estados Unidos e também com o Reino Unido na Primeira Guerra Mundial. Mas sendo bem cético, é bem provável que o Reino Unido simplesmente continuasse neutro, já que esse conflito não é dos britânicos, não tem por que eles se meterem nisso, isso só iria abalar um pouco a economia britânica e poderia causar sérias consequências para eles no futuro. Mas mesmo assim ainda há uma pequena chance. Vamos lembrar que o imperador da Rússia, o rei prussiano e o imperador britânico daquela época eram primos, sem falar que os britânicos ainda teriam um pouco de ranço dos franceses por causa daquelas antigas guerras napoleônicas e muitas outras. A França entraria nesse conflito por razões óbvias, já que eles são um dos principais nesse conflito. A França nessa época ainda seria uma monarquia liderada por esse cara. A situação nessa época não seria uma das melhores para enfrentar os prussianos, principalmente militarmente, já que a França começou a modernizar o seu exército, sabendo que eles teriam uma revanche contra os alemães. Mas como nessa realidade eles venceram, a corrida armamentista que houve naquela época não seria tão grande assim. A Prússia era uma potência emergente, e quando eles se unificaram, eles ficaram muito mais fortes ainda. Como eles não se unificaram e ainda perderam uma guerra, eles ainda estariam um pouco abaixo do que eles eram da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim eles ainda estariam bem fortes.
Vendo o mapa aqui, a gente pode dizer facilmente que os prussianos iriam ganhar. Diferente dos franceses, os alemães são ótimos aliados e até um pouco difícil de comparar. De um lado a gente tem Rússia, Itália e possivelmente o Reino Unido, enquanto a França tem que lidar com os países que não estão na sua melhor forma, e provavelmente eles iriam cair fácil. Após o final desse conflito, as coisas seguiriam parecidas como na nossa realidade. A França viraria uma república, a Áustria-Hungria se separaria, os otomanos perderiam seus territórios nos Balcãs, e por mais que eles ainda tivessem os territórios no Oriente Médio, os dias do Império Otomano já estavam contados e provavelmente haveria uma revolta árabe, alguma coisa que daria o fim do Império Otomano. A Espanha, assim como a França, viraria uma república e provavelmente eles seguiriam os mesmos caminhos para a Guerra Civil Espanhola. E no mais, o mundo seguiria normalmente, apenas mudando o poder de cada país no cenário internacional. Dificilmente uma segunda guerra poderia acontecer, já que a França sozinha não conseguiria enfrentar tantos países ao mesmo tempo. Ainda há algumas dúvidas, como a Áustria e a Suíça, eles iriam se unificar com a Alemanha e unificar de uma vez os alemães? Os Estados Unidos ainda seriam a maior potência do mundo? E o que teria acontecido com a África? Os europeus ainda continuariam com essa ideia maluca deles de dividir a África, ou eles continuariam que nem era antes, com eles apenas mantendo certa influência? Se isso não acontecesse, seria interessante, e países como o Império Etíope, o Egito, poderiam ter se desenvolvido muito bem. Eu vou deixar essas dúvidas para que vocês respondam aqui nos comentários. E lembrando que eu leio tudo, ou quase. Então, independente de quando você esteja vendo esse vídeo, eu possivelmente vá ler o seu comentário. Então, é só isso, e o próximo vídeo será: e se o Império Romano não tivesse caído, parte 2. Eu vou tentar postar os vídeos aqui com mais frequência. Então, se você quiser ajudar esse canal, se inscreve, compartilhe o vídeo para que mais pessoas cheguem ao conteúdo. Então, é só isso e tchau!